Ô, gente querida, mais uma aula, mais um mandamento. Esse mandamento é básico. São mandamentos que Deus deu ao seu povo para libertar, para esclarecer. E cada mandamento desse, dizendo não, é para valorizar aquilo que é sim. Porque assim como Deus fez no Jardim do Éden, na criação, Deus criou o homem, e depois a gente vai falar mais disso. Deus criou o homem e disse para o homem e a mulher, os dois: vocês podem sim comer todas essas árvores e frutos desse jardim. E eram centenas de tipos, né? Vocês sim, a liberdade para comer tudo isso aí. Porém, não, olha só, não podem comer deste único aqui, do conhecimento do bem e do mal. Deus, que naquela hora conversava com ele, Adão e Eva, disse: tantas coisas vocês podem comer, maravilhas, gostos maravilhosos. Não pode, não. Então, meus irmãos, os 10 mandamentos, as coisas que não podemos fazer, são infinitamente menores do que as coisas que nós podemos fazer. Então, quando alguém fala assim, o crente não pode fazer nada, não. A gente tem que responder assim, não. A gente pode não fazer. A gente tem liberdade de obedecer a Deus e não fazer. A gente não está escravo do pecado, sendo obrigado a fazer aquilo que é contra a lei, aquilo que é o mandamento, contra o mandamento. E a gente pode não fazer, isso é liberdade. Além da gente poder não fazer aquilo que prejudica a gente, prejudica a Deus, prejudica a Deus não, prejudica a gente, prejudica o nosso próprio, ao nosso próximo, a gente pode sim fazer a vontade de Deus, que são as milhares de coisas, as milhares de riquezas, a gente ser usado por Deus para fazer o bem, sentirmos a presença dEle, estarmos em oração, louvarmos a Deus, sentirmos a presença e a força e o consolo nesse tempo que nós estamos. Olha só, então não é uma coisa assim, não pode, porque, primeiro, ele é muito menor, são coisas ruins que nos farão mal. Então nós estamos no 7º. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti imagens de escultura. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do sábado para o santificar. Honra teu pai e tua mãe. Não matarás. Olha só, não matarás. E agora, não adulterarás. Então, vamos começar. Adultério é você trair o seu cônjuge e ficar com outro. No casamento, Deus é tão maravilhoso que nos deu um cônjuge, uma companheira, um companheiro, uma esposa, um esposo, para ficarmos, para termos prazer, para termos companhia, para nos ajudar mutuamente. Olha só que maravilha. Deus fez isso, é o sim de Deus. O casamento é a bênção de Deus para a pessoa. A pessoa que ficar sozinha é muito ruim. Algumas pessoas conseguem ficar sozinhas. Aqui, entre nós, tem muitas pessoas das nossas irmãs que estão sozinhas, que já foram casadas, agora estão sozinhas. E elas experimentaram o casamento, aí não deu certo com algumas de vocês, outras não, vocês ainda estão aí com seus esposos. Aí, isso é bênção de Deus. Isso é fortaleza para nós. E quando a gente não tem, um parênteses, quando a gente não tem, a gente tem Deus que nos completa. E uma segunda chance, caso haja a necessidade, né? Caso haja a ocasião de nós casarmos de novo. Então, lá no começo, Deus fez os céus e a terra, tudo que neles há, e aí Deus formou o homem. E aí Deus falou assim, viu que estava tudo bom, e está escrito isso.
viu que estava tudo bom. Só que ele disse assim, não é bom que o homem fique sozinho. Então Deus criou a mulher, aí Deus criou a mulher, aí o homem ficou extasiado com a mulher, varoa, do que o varão foi tirado, a carne da minha carne. E aí Deus fala, porque vai separar o homem a sua família e vai se unir a uma mulher e serão os dois uma só carne. Então, é cumplicidade, é união estável. E essa união estável tem que ser muito bem vista, né? Muito bem considerada. Você não pode sair casando à torta direita aí, porque vai cometer enganos. E existem muitos enganos. Mas o casamento, tudo que Deus deu, a ideia de Deus, a bênção de Deus para o casamento é que o homem fique com a mulher. E aí Deus falou, agora sim está muito bom. Deus viu que era muito bom. Então Deus falou que era muito bom. Então Deus falou, tá firmado. Os dois estão juntos, o homem tem uma companheira, a mulher tem o companheiro. Olha só que maravilha. Então os dois, Deus fez essa unidade. Agora, chega o homem ou a mulher, trai, sai desse comportamento, dessa união de bênção para Deus e vai ficar com outro. Aí é desobediência a Deus e desobediência à lógica também, né? Deus uniu. Deus está dizendo, vocês vão ser bênção um para o outro. Essa é a minha vontade. Eu vou usar vocês dois. Um vai proteger, um vai... Aí a pessoa não mantém essa... Deus é o único que mantém a sua fidelidade. O homem pode quebrar a aliança. Aí o homem quebra essa aliança. Ou seja, a traição é uma quebra de aliança para com a mulher que casou, que ele fez os votos, que ele casou conscientemente. Ninguém obrigou ninguém a casar, ninguém obriga ninguém a casar, não é verdade? Por isso é que é tão importante. O casamento é uma ação, é uma decisão que é muito importante a gente escolher direitinho, escutar bem, para depois não ter problema, né? Mas essa ideia de casamento é uma ideia divina para nos guardar, para nos fortalecer, para nos abençoar. E é uma aliança, é um compromisso. Aí a pessoa vai, adultera, deixa a sua mulher, vai ficar com outra. Olha só, ou a mulher vai ficar com outro, ou o homem vai ficar com outro. Aí ele adulterou, ele quebrou esse relacionamento, não é? Então, fazendo um parênteses aqui, essa traição, esse adultério, na Bíblia é um motivo, é uma justificativa para a pessoa não mais ficar com a outra, abandonar. E aos olhos de Deus ela poder casar de novo. Existe essa consequência, porque a pessoa que traiu, a pessoa traída, não teve culpa. Ela foi traída. E ela, traída, pode quebrar aquele casamento, aquele relacionamento e casar de novo. A pessoa traída. Agora, uma outra coisa. Se a pessoa traída, o traidor, aquele que adulterou, se arrepender, e foi uma coisa fortuita, ou foi uma coisa mais séria, mas que não quis continuar, se arrependeu e quis voltar ao relacionamento, vai ser difícil, mas é possível. A pessoa traída é possível perdoar e aí restabelecer a união. Sim, tudo é possível. Para Deus não há nada impossível, mas a pessoa tem que estar realmente arrependida e realmente querer fazer de novo, e certamente ela vai ser uma outra pessoa depois de ter cometido esse erro muito sério. Então é por isso que olha só, tanta coisa que aconteceu. Os filhos se prejudicaram, a pessoa ficou sozinha, o relacionamento de anos, de repente a pessoa não está mais em casa. Olha só que estrago. A pessoa que traiu também fica com uma pecha, fica com a moral dela fica baixa também, e traiu a mulher, não é assim? Então tudo isso Deus quer evitar, tudo isso Deus quer evitar. Então olha só, isso acontece
quando a gente não toma cuidado. Todo mundo pode trair. Os pecados que vêm do coração, olha só, que está escrito aqui em Marcos 7, 21 e 22. Deus falando, hein? A Bíblia falando. Do seu interior, do meu coração, do coração de vocês. Pois, do interior do coração nosso, pecaminoso, vêm os maus pensamentos, a imoralidade, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Não pense você e não pense eu que eu estou livre dessas coisas. Essas coisas estão no meu coração. Lá. É a ocasião, uma escada aqui, um degrauzinho ali, vai caindo, vai descendo, descendo, descendo. Se deixar, as pessoas, os seres humanos, são todos iguais. E essas coisas existem no coração das pessoas. Todo ser humano é pecador. Todo ser humano tem isso aqui. Só que aqueles que são salvos pelo sangue de Jesus têm o privilégio de negar tudo isso, de deixar tudo isso para trás. E outras coisas também. Tudo isso, todas essas coisas, tem dentro do nosso coração. E se a criança, se o jovem for mal encaminhado, for mal educado, for mal educado, teve uma má educação, teve péssimas companhias, diz a Bíblia também que as companhias corrompem os bons costumes. Então, se isso tudo que nós lemos aqui de maldade está no coração do homem e na família tem uma regra, mesmo que seja sem a religião, a pessoa vai ficar mais controlada dessas maldades todas aqui. Tudo isso vai continuar sendo no coração, mas vai ficar mais controlado. A pessoa não vai sair matando, a pessoa não vai sair se prostituindo, devassidão. Não é todo mundo que faz isso, não é verdade? Por isso é que é importante a família. Aquela família que Deus criou, o homem e a mulher, olha só, dentro da união, dentro do amor e nos filhos, educando com seriedade, você vai encaminhando esses filhos para controlar essas coisas. Não quer dizer que vai acontecer. O filho ou a filha pode desobedecer e partir para alguma desses pecados aqui, é verdade. Agora, além desse controle, além desse encaminhamento, a Bíblia diz, educa o teu filho no caminho que deve andar, que ainda que for velho, não se desviará dele. Ou seja, além dessa ideia, além desse encaminhamento humano e familiar daqui da terra, existe o poder de Jesus, o poder de Deus para encaminhar os nossos filhos e para reverter uma situação. Tirar eles do mau caminho e trazer para o bom caminho. Porque Deus conserta. Deus quer que haja unidade familiar. Deus quer que haja união. Deus é união. A desunião para Deus é horrível. Deus detesta desunião. Então, quando o filho se separa e vai para o mau caminho, ele quer trazer de volta. Então, nós, como pais, como tios, como avós, oremos por essas pessoas que estão desencaminhadas, estão seguindo seus desejos carnais aqui, para trazê-los de volta. E a oração do justo pode muito em seus efeitos, como diz também a Bíblia. Então, olha só, a gente segurar diante de Deus tudo isso que vai no nosso coração é ação nossa e ação do Espírito. Primeiro, a ação do Espírito. E olha só uma coisa, o que está dizendo lá? Jesus falou em Mateus 5, 27 e 28. Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Não é? É o que nós estamos falando, a pessoa lá ficar com a outra pessoa. Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás, não praticarás o adultério. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher, ou alguma mulher olhar para um homem,
e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Então, na graça de Deus, Deus perdoa os nossos pecados, Deus colocou a santidade, o Espírito Santo dentro de nós, nos transformou e nos avisou que pecado não é só aquele que comete na prática. Assim como nós estávamos falando sobre não matarás. Alguém aí, um cara maluco aí pode atirar no outro e tirar a vida do outro. Matou fisicamente, mas a gente pode matar uma pessoa assim. Eu não quero mais saber daquela pessoa me traiu, foi infiel a mim, por exemplo, né? Onde há um espírito de vingança, não quero, ou então me roubou, ou então fez alguma coisa contra mim, eu vou tirar aquela pessoa da pessoa, matei aquela pessoa. Isso daí é parecido. Deus não quer a separação da luz iluminando as trevas. A nossa luta não é contra as pessoas. A nossa luta é contra Satanás. E as pessoas estão influenciadas por ele. A gente deve amar as pessoas, deve perdoar as pessoas, deve se unir às pessoas, deve manter os laços com essas pessoas. Então, nesse caso do pensamento, nós podemos pensar milhões de coisas e estarmos pecando em pensamento. Por isso que a gente pede para que, como diz a Bíblia, tudo que é bom, agradável, puro e santo, de boa fama, é isso que ocupe o seu pensamento. A gente tem que trazer para o nosso pensamento a leitura da Bíblia, a oração, encher o nosso pensamento de coisas boas, da palavra de Deus, da vontade de Deus, para que as tentações que pairam, para que a gente adultere em pensamento, ou a gente faça outra coisa, desgrace uma pessoa que a gente está com raiva, como nós estávamos falando aqui do ódio. O ódio vem, é uma tentação, a gente sente, a gente reage a alguma coisa que aconteceu com ódio, e a gente também reage a alguma outra tentação. Agora, o que a gente deve fazer a gente reage, só que não devemos cuidar e alimentar, continuar com a fantasia, continuar com os pensamentos. Logo que chegue, que a gente reaja, a gente já tem já reage contra. Que coisa esquisita. Por quê? A gente é santo, porque a gente tem o Espírito Santo. A gente reage. Na verdade, a gente pode reagir. Se a gente quiser, a gente pode manter a tentação e continuar com ela. A tentação que é pensada, alimentada, vai acabar em prática. Isso aí é verdade. Até mesmo matar. A pessoa pensa tanto, incomoda tanto ela abriga aquele negócio, que ela revolta, que ela pode ter uma ocasião dela até poder matar. Isso com aqueles que são remidos e salvos no sangue de Jesus, isso é bem difícil. Mas eu digo, uma pessoa que não tenha a proteção, o Espírito Santo dentro do seu coração, pode acontecer isso. Então é isso, meus irmãos. Agora, olha só o que está escrito também em Tito 2, 12, 14. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora. Deus nos salva dessas coisas todas. A todos os homens. Ela, a graça de Deus, nos ensina a negar, a resistir a todo pecado, toda impiedade, toda obediência à nossa velha natureza. A graça de Deus, o Espírito Santo, nos ensina a negar isso, não deixar essas coisas no nosso coração e a gente meditar e acolher e fazer crescer no nosso coração raiz de amargura, como a gente já falou aqui. A graça nos ensina a
a impedir a impiedade e as paixões humanas, paixões mundanas, e a viver, a graça nos ajuda a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente. Enquanto, nesse tempo presente, dando um bom testemunho, enquanto aguardamos a bendita esperança, a qual que é? A vinda de Jesus Cristo, a gloriosa manifestação de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós na cruz, a fim de nos perdoar os pecados e nos redimir do império do pecado, de toda maldade, e purificar para si mesmo um povo seu, particularmente seu. E esse povo é dedicado à prática das boas obras. Olha que texto maravilhoso. Amém, queridos? Então fiquemos com essa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tchau, até outro dia.